obrigado à editora Oficina de Textos, e é um prazer enorme estar aqui com dois convidados ilustres, colegas engenheiros, amigos aí de trabalho de longa data. Eu já estava devendo ao grande público esse webinar sobre a barragem de Seven Oaks, essa obra magnífica, essa obra que é um prodígio aí da engenharia brasileira em solos americanos. E esses dois colegas estiveram envolvidos desde o início até o final da obra, uma obra que nos orgulha muito de ter participado dela, e nós vamos mostrar aqui a concepção da obra, o contexto da obra, como ela foi construída, o plano de ataque, planejamento, os equipamentos que foram utilizados, as famosas correias transportadoras de Seven Oaks. E eu queria já, então, dar as boas-vindas aí a Luiz Roberto. Luiz Roberto, por favor, se apresente aí, você se apresenta melhor do que se eu for lhe apresentar, e depois, ato contínuo, Carlos Guimarães já se apresenta também. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Roberto Chagas. Eu participei da empresa Odebrecht por 48 anos, atuando sempre na área de engenharia. Cheguei a coordenar a área de propostas da empresa por um bom tempo. E depois, com o apoio assim, de engenharia nas obras, visitando e dando ideias e contribuições, etc. Em particular, a Seven Oaks foi muito importante, porque eu pude participar desde o início da obra, desde a concepção, na fase da concorrência, inclusive, onde nós estávamos, inclusive, o próprio cliente, que já vinha estudando essa obra há 17 anos, ele vinha realmente, ele tinha algumas expectativas com relação a transporte, etc., que nós vamos relatar logo em seguida. Então, eu passo a palavra ao meu amigo aí, Carlos Guimarães, para também se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu também participei pela Odebrecht durante 36 anos. Iniciei na área de mineração, na Pedreiras Valérias, onde eu comecei a conviver com a área de processamento e a área de plantas e transportadores de correia. Participei de vários projetos no Brasil e fora do Brasil. E em 94 eu estava em Moçambique participando de uma estrada e fui convidado para a Seven Oaks. E aí fui logo no começo do Seven Oaks e fiquei até julho, agosto de 96. E foi um tremendo desafio, um excelente projeto. Estamos aqui para então, vamos começando aqui. Eu combinei com eles que nós três vamos apresentando aí, cada um dentro da sua experiência, daquilo que fez. Eu também participei de Seven Oaks, eu era engenheiro de planejamento, mas me envolvi mais mesmo foi com o projeto de implantação das correias transportadoras, o traçado, etc., que a gente vai mostrar. Aqui vocês já têm na tela uma foto de Seven Oaks pronta. Essa que na época era a maior obra pública dos Estados Unidos. Essa obra aí, esse maciço, tem 28 milhões de metros cúbicos de terra em enrocamento. É um portento, tá? Uma barragem que tem altura de 170 metros. Isso dá praticamente um prédio de 60 andares, né? Para vocês verem como ela é alta. E não é uma usina hidrelétrica, é uma barragem de regulação. Eu vou, então, passando aqui para vocês verem onde fica, na Califórnia. Aqui está Los Angeles, e ela fica nesse condado aqui de San Bernardino, mas não muito longe de Los Angeles, tá? E aqui vocês veem que os Estados Unidos... Quer ir explicando isso aqui, Luiz? Inclusive no slide anterior, eu queria chamar a atenção, aquele que você mostrou a barragem pronta, vamos dizer assim. Essa é uma barragem, como você falou de regulação, realmente a área de São Bernardino, a montante, Santo Andrés, inclusive, ela sofria com grandes inundações, com perdas de vida, inclusive. E então esse projeto Seven Oaks foi um projeto que veio vamos dizer, a resolver esse problema, né? Porque a comunidade cresceu muito. Hoje, na época da obra, aí, tinha mais de 4 milhões de habitantes só nessa região aí. E uma outra inundação de Seven Oaks aí seria catastrófica, né?
Essa inundação que vocês estão vendo aí ocorreu em 1996, só aí... 69. 69. 1969, pronto, desculpe. Só nessa inundação de 69, houve um prejuízo de mais de 100 milhões de dólares, tá certo? Então, é importante lembrar que ela não é uma barragem que vai ficar cheia, né? Ela vai ficar a meia altura, vamos dizer assim, né? Para que quando vier essas grandes cheias das veleiras, né, que tem a montante, essa água fique contida na barragem e vá dando vazão dentro de uma vazão programada, né? E, inclusive, existem canais de irrigação, como esse gráfico aí mostra em amarelo, toda a bacia de construção, vocês veem na parte superior, ao lado direito, a barragem de Seven Oaks e o curso do rio, e o canal Santana River também. Então, um sinal de bateria fraca, que é? Esse é o seu Dialdo. Opa, espera aí só um segundo. Eu preciso ligar aqui então, o computador sobre a questão da concepção da obra, né? Então, vamos lá. Essa área toda que vocês estão vendo em amarelo aí é a bacia de contribuição de Seven Oaks, por isso que envolve uma área, uma população hoje muito grande, e isso faz parte do que eles chamam do Orange County, né? E porque o plantio de laranjas aí é muito grande, com irrigação de gotejo, porque vocês vão ver até nas fotos que é uma região muito árida, né? Mas existe um plano todo de exploração e que a barragem vai servir também para irrigação e para a população que vive a jusante. Tem uma outra barragem montante, que é o Prado Dam também. Pode continuar, Aldo. Oi, Aldo. Pessoal, eu acho que o Aldo caiu. Vocês estão me ouvindo? Vamos só aguardar, talvez a bateria dele desligou. Porque travou também aqui a apresentação, né? Vamos esperar ele voltar. Espera aí, um momentinho. Se vocês quiserem, enquanto isso, falando mais coisas referente a Seven Oaks, fiquem à vontade. Sim, mas já está aberto o microfone? De vocês, sim. É só o Aldo que caiu. O pessoal continua aqui com a gente, tá bom? Eu vou continuar, né, falando um pouco, mas mostrando esse contexto todo. Um deles é a falha de San Andrés, como o Aldo mostrou lá na frente. Essa falha de San Andrés é o que eles temem, o famoso Big One, o grande terremoto, que já foi tema de filmes, inclusive, né? Um terremoto em que Los Angeles seria completamente destruída por esse terremoto. Essa falha de San Andrés, ela passa perto da obra, menos de 200 metros de distância da obra. Mas uma das dúvidas que o pessoal tinha na época do projeto era justamente escolher o projeto que pudesse mitigar o problema da estabilidade da obra. O Corps of Engineers, que vamos dizer, o corpo de engenharia do Exército americano, equivale ao nosso batalhão de engenharia e construção do Brasil, com muito mais atividades, com muito mais encargos públicos, né? Eles têm a missão de salvaguardar a segurança das pessoas no país inteiro. Então, o Corps of Engineers ele tem mais de 36 mil pessoas civis e 650, mais ou menos, militares, entre generais e etc. E a função, não sei se todos continuam me ouvindo, porque a tela sumiu aqui. Estou ouvindo. Ouvindo sim, pode ficar tranquilo. E a missão do Corps of Engineers é justamente, uma delas, é cuidar da questão da água, do meio ambiente, tá certo? Dessas inundações grandes. E por isso que eles projetaram essa barragem de Seven Oaks. Vocês podem notar que logo a jusante de Seven Oaks existe uma outra barragem menor, bem muito menor, que fazia esse papel, mas que não estava mais suficiente para poder garantir a questão da segurança das pessoas. Pronto, Aldo. Seu microfone está desligado. Nós não estamos te ouvindo, Aldo. Apesar de estar ligado aqui, mas não conectou seu fone.
Ele está como ligado. Talvez você precise reiniciar seu computador de novo e entrar, porque eu acho que ele não conectou nesse processo. Não estamos ouvindo ainda, Aldo. Faz isso, reinicia o computador, é rapidinho, e o Luiz Roberto continua, e o Carlos Guimarães. Continua. Como eu estava falando, o Corpo de Engenharia do Exército tem até uma primeira... Pode passar esse slide, eu tenho o Corps of Engineers e os dados da obra. O slide seguinte, eu acho. Oi, Maite, o slide seguinte. Então, eu não tenho o slide. Eu vou pedir para o Aldo me passar, já mandar para vocês, e vocês conseguirem abrir aí no computador, tá? Aldo, eu vou tirar você da sala, tenta entrar de novo com o link. Ele está te ouvindo, Maite? Tá sim. Sim. Bom, enquanto ele entra, eu vou continuar aqui falando algumas coisas, inclusive da fase da proposta. Foram concebidas, por exemplo, uma das dificuldades era a escavação do vertedouro, que fica na margem esquerda da obra. Tinha alturas muito grandes e era um material rochoso, rocha metamórfica, muito difícil de escavar. Então, por exemplo, nós concebemos o que eles chamam de glory hole, seria uma grande poço, né, vertical, com um túnel horizontal que colhesse o material escavado através desse poço para retirar e lançar na barragem, né, porque não tinha acesso, a dificuldade de acesso era muito grande. Alô, estão me ouvindo? Agora sim. Estamos ouvindo sim, Aldo, só falta ligar a câmera. Isso, Aí. Perfeito. Muito bem, então vamos lá, deixa eu voltar aqui. Essa é uma barragem de 29 milhões de metros cúbicos de aterro. Eu acho que poucos aqui na ligação, aqui na nossa live, já participaram de uma obra com tanto aterro, né? E 30 milhões de metros cúbicos de escavação, 70 milhões de dólares em investimento em equipamentos e aqui está a seção transversal da barragem. Eu vou falar rapidamente, Luiz, eu lhe passo a palavra. Aqui onde está o cursor é o núcleo impermeável da barragem. Não está aparecendo o slide, não, Aldo. Os slides não estão aparecendo. Não está aparecendo os slides. Mas, então você tem que me mandar aí o link aí para... Pronto, mostrar a minha tela. Mandei de novo aí para você, Aldo. Vamos lá. Estão vendo agora? Sou você. Colocou mostrar minha tela, Aldo? Aê, agora sim. Pronto. Muito bem. Então, aqui só voltando os dados, né? O Exército Americano, 230 milhões de dólares entre 94 e 99, 29 milhões de metros cúbicos de aterro, 30 milhões de metros cúbicos de escavação e 70 milhões de dólares em equipamentos. Quer dizer, os números são muito grandes, né? Essa é a seção transversal da barragem. Se vocês olharem aqui, ó, onde está o cursor, é o núcleo impermeável da barragem, argila. Aqui essa zona chamada impervious core, tá? E dali para fora, em ambas as direções, a granulometria vai aumentando, né? Então, aqui é um filtro de transição, material proveniente das escavações obrigatórias e também de jazidas, e esse aqui é um colchão drenante. Quer fazer algum comentário, Luiz? Aí é o seguinte, esse cutoff, o cutoff que nós chamamos, esse trechinho saliente aí no fundo da barragem, isso tinha mais ou menos 25 metros de altura no leito do rio e era um material granular, porque é material seixo rolado, né? Porque as geleiras traziam muitos matacões, muitos boulders, né? Roliços, redondos, inclusive, muito permeáveis. Então, teve que se fazer esse corte desse cutoff, teve que se fazer em volta dele uma cortina para poder fazer o dewatering, como é que se chama? O esgotamento interno, né, da área, para ir fazer todo o tratamento das fundações e aí, então, sair com o núcleo. Vocês veem que o núcleo, inclusive, é encostado nesse cutoff, onde tem uma área selecionada aí de materiais, e a montante
disso aí tinha esse primeiro filtro, né, de baixa da barragem, e também as zonas de um material que vinha justamente do sangradouro, do vertedouro da obra, da parte de jusante. A parte de montante, desculpa. A parte de jusante, nessa aqui parte, jusante. a parte de jusante, onde nós temos o material 4B e zona 4A, são materiais desse seixo rolado que eu comentei, que ele existe na região inteira. Esse material teve que ser escavado, processado, né, separado em granulometrias, britado, inclusive, para isso, para poder fazer esses materiais mais finos, né, o núcleo e também os materiais, e selecionar os materiais mais grossos, os espaldares da barragem. É isso aí. Aí tá aqui a gente tem uma visão tridimensional. A barragem está aqui. Eu estou olhando de montante, aqui onde está o cursor, para jusante para lá. A barragem, então, está encaixada aqui, né? Ombreira esquerda, ombreira direita, a barragem levemente arqueada, aqui a crista dela, vocês estão vendo aqui. Isso aqui é uma zona de escavação obrigatória, tá? Aqui uma tomada d'água com uma comporta, essa água entra por aqui e sai nessa bacia de dissipação. Aqui spillway é o vertedouro. E de onde provinha o material? Bom, além das escavações obrigatórias aqui, a montante e na escavação do spillway, que é o vertedouro, nós tínhamos duas grandes áreas de empréstimo. Aqui, a de argila, material impermeável, você vê que fica no alto aqui, né, desse platô, e aqui, mais no nível do rio, a gente tinha uma enorme área de empréstimo. Daqui a pouco vocês vão ver muitas figuras disso para o material granular, tá? Então, o núcleo da barragem vinha daqui, onde está o cursor, e as restantes áreas vinham desse Pervious Borough Area. E aqui estão as correias transportadoras de Carlos Guimarães, que daqui a pouco vai explicar isso tudo. Tem 10 quilômetros de correia transportadora serpenteando aqui pelo vale. Eu só queria comentar sobre o conceito dessas correias, porque já na fase da concorrência, isso foi bastante discutido, e até os outros concorrentes não apresentaram correia transportadora, né? Mas é um vale muito encaixado e muito difícil de transitar, e o volume era muito grande, o volume requerido, como eram 36 milhões de jardas cúbicas, né? Era um volume muito grande. Então, se concebeu o transporte por correios, que ficou muito mais barato do que o transporte através de caminhões, não por causa do custo do caminhão em si, mas pelo custo da mão de obra do trabalhador americano, que é muito alto, né? Um operador de um equipamento desse aí ganhava, Carlos pode até corrigir se for algum número errado, entre 30 e 40 dólares por hora. Exato. E imagine, então, a quantidade era previsto mais de 150 pessoas, né? Então, operadores, só nessa função. Então, com isso, a correia transportadora justificou porque reduzia esse número de pessoas, reduzia o número de riscos, né, no trabalho, e foi uma solução que se mostrou bastante eficaz, porque deu para atender ao cronograma da obra sem problemas. Aqui vocês começam já a ver, ó, a correia, são dois sistemas de correia, um para o material do núcleo argiloso, a outra correia para material granular. Daqui a pouco Carlos Guimarães vai falar isso. E aqui, ó, ela cruzando o rio e começando a subir a ombreira para ir encontrando o maciço na altura que o maciço estivesse. Eu vou mostrar algumas fotos aqui. Aqui, ó, vocês veem, as áreas de empréstimo estão lá embaixo, a correia vem serpenteando aqui, cruza o rio Santa Ana, já está subindo aqui a ombreira, ó, ela sobe aqui um ponto de descarga e ela vira para lá, vira para cá. Mas antes de mostrar em detalhes as correias, eu queria que o Luiz apresentasse aqui essa figura que está, inclusive, no livro dele, é um livro muito bom, Engenharia de Grandes Obras. Você quer mostrar, Luiz, aí,
assim, muito rapidamente, esse grande origem e destino que foi preparado durante a época de proposta da Seven Oaks? Isso. Esse mapa, esse gráfico, ele serve para você sintetizar as origens e os destinos dos materiais, né? E o processamento que eles sofrem aí no meio do caminho, né? Então, por exemplo, no lado esquerdo dessa figura, você tem a parte de montante da barragem e no lado direito vocês veem a parte de jusante da barragem. E a barragem está simbolizada aí por esse tronco cônico, vamos dizer, essa figura, né? Aí central. Então, todo o material, por exemplo, ele vinha processado, alguns eles vinham de caminhão, principalmente do lado esquerdo, vinham da parte do Pervious, né? Esse material do Government Ridge, que é um morro que existia no lado a montante, que foi completamente destruído para trazer o material arrasado, tá certo? Você tinha o material do núcleo, que vinha de uma área mais distante, vocês vão ver adiante. Inclusive, a particularidade da argila desse núcleo é que nós tivemos que fazer a retirada inicialmente de toda a terra vegetal que estava em cima, inclusive as árvores, colocar tudo isso num viveiro durante todo o prazo da obra, depois, então, explorado o núcleo, depois o material do solo vegetal foi reposto e espalhado no lugar, e as árvores foram replantadas por uma exigência de meio ambiente. Tá certo? E aí o material de jusante, que é o material que vocês vão ver a parte de processamento e exploração nas outras slides que se seguem. Bom, vamos entrar aqui na barragem propriamente dita. Isso aqui é a cava de fundação. Vocês veem que é aquele dente, por assim dizer, abaixo do nível do rio, onde a barragem tem a sua fundação ancorada, né? Uma grande escavação, Luiz disse aí 15 metros. 15 metros ou 25, Luiz? 25, 24, 25 metros. 25 metros. 25 metros. E aqui a gente começa a ver o enchimento aí dessa parte lá de baixo. Esse material mais marrom é o material argiloso do núcleo, e aqui dá para você ver o zoneamento da barragem, não é isso, Luiz? Isso. Aqui é a ombreira. Laudo, aí o material já estava chegando pela correia transportadora, as duas. A correia do Império está aqui e as duas estão ao lado uma da outra. Figura. Aqui já dá para ver, ó, as correias subindo ali, aqui a barragem já está numa altura maior, é só para vocês verem como elas fazem isso. Carlos Guimarães pode dar um testemunho de que só fazer a obra de implantação dessas correias é muito maior do que muita obra que a gente já fez, porque tem que vir estudando esse traçado. Veja que a correia corta o rio, a correia sobe o morro, né? Até um limite de declividade que o fabricante admite. E aqui já dá para ver, aqui à direita, a gente escavando a ombreira, onde a barragem vai encostar, e aqui à esquerda as peças da correia começando a ser montadas, não é isso, Carlos? Exato. Aí devemos construir ponte para poder essa correia passar por cima e ter acesso para a manutenção. Fizemos uma espécie de túnel falso em cima, aí aterramos, usando containers também lá em cima, e basicamente eram 3 sistemas. Um sistema exclusivo do Pervious, que vai aparecer mais à frente aí, eu vou mencionar, que era da escavação até a planta de processamento, onde ele era pré-estocado, o material pré-processado, um sistema do Impervious, que é esse material impermeável, esse aqui, que está colocando esse vermelho, e o sistema do Pervious de transporte exclusivo. Isso. Daqui a pouco a gente vai mostrar mais detalhes das correias. Aqui eu estou passando em algumas fotos gerais para vocês verem a praça de compactação da barragem. Esse mais marrom aqui é o núcleo e dá para ver bem o zoneamento. Lembrando que essa barragem tinha taludes muito abatidos por causa
de esforços sísmicos, né? Já que ela está bem próxima da falha de San Andrés. E aqui vocês veem ó, a correia chegando no topo. Esse aqui é o ponto mais alto a que a correia chegou, não é isso, Carlos? Sim, sim. Não, acho que era a segunda. Isso foi uma instalação provisória. Aqui algumas fotos, mas vamos entrar propriamente. São fotos muito bonitas aí para vocês verem, mas vamos entrar agora nas áreas de empréstimo. Aí você pode dizer, essa daqui é a área de empréstimo do material argiloso, né? Aqui nós utilizávamos moto-scrapers que descarregavam nesse chute aqui, de onde saía a correia. Quer explicar, Carlos? Era um feeder brake, porque pela especificação original do cliente, o material tinha que ser 100% menor do que 2 polegadas. E aí, como tinha alguns bolotões no meio e alguns pedras, blocos pequenos, chegava a 7, 8 polegadas, nós instalamos um feeder brake, que aí a máquina descarregava em cima, quebrava e ia pela correia transportadora do Impervious. Muito bem. Vamos seguindo, então, esse material, o material argiloso, que saía dessa grande jazida de argila, ficava no meio de um laranjal. Uma parte desse laranjal pertence a Arnold Palmer, que é o Pelé do golfe, lá dos Estados Unidos, um grande plantador de laranja. E aí vocês veem as correias, ó, andando aí, subindo, descendo, e lá vai a correia. Aqui ela começa a descer o morro. Olha lá, ó, isso aqui é o trabalho de terraplenagem para implantar a correia. Ela descia por aqui, vai ter uma ponte aqui desse lado. Olha ela lá descendo, ó, descendo. Ela produzindo aí já. Esse é um aspecto interessante. Aqui nesse ponto, as correias se encontram. Não fisicamente, se encontram assim, para ir uma lado a lado com a outra, como nessa foto. No transfer point. Diga, esse aspecto dessa correia do material impermeável, o Impervious, o balanço energético dela era 0. Ela só exigia a quantidade de energia, como nós gerávamos a energia para o gerador. Isso foi muito importante na concepção da linha. Esse trecho aí era regenerativo, e ela gerava energia para as outras quando estava em funcionamento. Obviamente, quando parava, diante da startup, não tinha regeneração. Mas essa correia que está descendo aí, ela regenerava quase que toda a totalidade da energia necessária para o sistema de Impervious só. Eram todos motores de corrente contínua de 300 cavalos. Tá, esse dado eu não tinha, Carlos. E aqui, ó, lá vai a barra, essa daqui tem 36 polegadas, essa 48 polegadas. 48. Tá certo? E vejam como esse material aqui da argila, então nós já vimos a jazida, o transporte, e daqui ele segue 6 quilômetros rumo à barragem, tá certo? 6 quilômetros no total, essa correia de argila. Agora vamos dar uma olhada, Luiz vai explicar aqui como era agora a parte da jazida de material granular. Né? Com o passar do tempo, tanta cheia, você vê que é tudo seixo rolado aqui, grandes blocos. E essa é uma enorme jazida aqui, que ficava em frente à obra, tinha uma estrada aqui onde está o cursor, que separava a obra dessa jazida, e essa jazida era uma praça de guerra enorme, vocês vão ver detalhes delas. Quer ir explicando, Luiz? Sim, é o seguinte, isso aí já está bem ajusante da barragem, mais ou menos isso, 6 quilômetros por aí, né? Sim. E então era todo material granular, só que devido às repetidas cheias e vazões do rio, era um material muito compacto. Ele era granular, mas muito compacto. Até inicialmente, vocês podem até passar por isso, tá vendo? Vocês estão vendo uma escavadeira Hitachi aí embaixo trabalhando e um caminhão fora de estrada, um 777. Esses caminhões, vocês olham assim, pensam que ele é pequeno, mas um homem aí fica menor do que o pneu dele, né? Do que a altura do pneu dele. Bem menor. Bem menor. Então, e o material era muito compacto. E conversando com uma empresa local
que fazia exploração desse material há muitos anos, ele viu o pessoal da obra fazendo isso e disse: vocês não estão detonando esse material? Aí o pessoal: detonar como? Ele aí disse: não, vocês fazem um furo a cada 3, 4 metros, o que for, colocam aquele explosivo, né, o anfo, e fazem a detonação para fofar o material, né? Só para soltar o material. E aí isso foi feito e a produtividade na escavação foi muito grande. Volte, por favor, o slide anterior, que mostra lá em cima, inclusive, a perfuratriz. Tem um slide, esse slide passou. Anterior, aqui. Laura. O Aldo, esse aí. Esse não, é o outro. Anterior. Então, volta aí de novo. Não, o anterior, esse aí. Esse, você está vendo aqui na frente, lá, pequenininho ali? Você está vendo um platô, né, com diversos pontos assim. Esses pontos são os furos, né? Que essa máquina ia fazendo, depois isso era carregado e era detonado e soltava o material, né? Para poder o material ser escavado com mais facilidade. Exato. Aqui vocês veem aí, aqui agora a gente começa a detalhar essa estrutura aqui, onde o material vinha no caminhão, né? Carregado lá por aquela escavadeira, vinha no caminhão e daqui ele basculava em cima dessa estrutura. Eu vou mostrar ela aqui em mais detalhes. Como era o nome dessa estrutura, Carlos? Track dumper. Eram 3 britadores de mandíbula de 1,40 m por 1,40 m, capacidade nominal de 1.600 toneladas por hora cada um, e o total efetivo em torno de 2.500. Eles, como exigia a especificação dos materiais, exigia material não britado e material britado, nós tivemos que fazer esse arranjo, montar esses apron feeder, que são alimentadores gigantescos com grelha, que peneiravam o material abaixo de 12 polegadas que vinha no caminhão e passava para um dos chutes que descarregava em uma das correias, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. E o outro, o material oversize de 12 polegadas, entrava no britador, que estava ajustado a 7 polegadas, e aí ele triturava e passava o material britado. Daí eles iam para a parte da processing plant. Se adiantar aí, a gente consegue ver. Essa foto aqui me deixa muito orgulhoso, porque eu que fiz o cálculo aqui, ó, dessa estrutura de contenção. Eu fazia e mandava por fax para Luiz aprovar. Né, Luiz? Lembra disso? Isso aqui, rapaz, no dia que foi encostar o primeiro caminhão, eu acordei 4 horas da manhã, vim correndo para a obra aqui. E, graças a Deus está lá. Os americanos diziam que eu ia me especializar em construção de Forte Apache. Tá aí, ó, o caminhão dá ré, joga aqui nesses feeders e daqui o material. Isso que você está vendo com o mouse em cima aí? Volta essa foto aí, que é muito importante aí. Olha, você vê que isso aí era britagem primária, né? Como o Carlos se lembra. Primário, exatamente. Essa casinha que você está vendo aí era uma casinha que todo o controle dessa correia transportadora era feito monitorado por essa, era operado por essa casa, distância, né? Então não existia operador em local nenhum das correias, a não ser. Não, eram 2 pontos, Luiz. Esse daí era exclusivo para o track dumper e para as 2 correias que sobem. Esse aí. Para o sistema todo, que estava interbloqueado com esse aqui também, como esse era meio independente, ele alimentava as pilhas por mão, que você pode adiantar mais na frente. Esse aqui, o operador podia trabalhar em turnos diferentes e em atividades diferentes das outras correias. A central, a gente vai ver numa das fotos aí, a central de controle, que controlava tudo, a planta de processamento e as correias. Aqui, ó, as 2 correias, esse do lado esquerdo é o material. Volta, Aldo, por favor. Aí já é britagem secundária com a seleção, né, dos materiais. Aqui, não, as 2 correias chegando, elas 2 chegando aqui no canto direito, e 2 pilhas, que na verdade era uma pilha em formato de I, com 2 pontos de descarga com correia estaca. É uma correia que sobe automaticamente, aumentar a altura da pilha e gira, indo alimentar a pilha crescendo para evitar segregação e quebra das pedras.
Essas duas correias, essa parte que a gente está vendo aqui, que está mais escurinha, é o material não britado, que gerava a zona 2 e a zona 3. E o do lado de lá era o britado, que gerava a zona 5, a zona... Tá aí, tem um monte, 7A, 7B, tudo que podia ser britado. Aqui são outras fotos aí das centrais. Só para montar essa central aqui foi obra de alguns meses, né, Carlos? Aqui embaixo está a cabine de controle. Essa cabine... Não, outra foto. Outra foto, Aldo, por favor. Aí, ó. Essa é a cabine de controle geral. É da planta e as duas plantas e as duas correias do Império, ela aqui também do lado esquerdo. Ela processa tudo. Ela processava tudo e era automatizado. Vamos seguindo aqui. Aqui mais ainda, o processamento do material lá da jazida granular, e aqui ó, começa, aqui é a rodovia que eu disse, né? Passa pela rodovia e segue aqui alguns quilômetros até a barragem. Aqui mais alguns detalhes, mas eu acho que dá para a gente avançar um pouco. Aqui, lá está indo, ó, lá vem o material rumo à barragem. E aí a gente entra agora um pouco mais a fundo nas correias. Isso aqui, Carlos, você quer explicar a ideia das correias aí, como elas eram montadas? O sistema é o que chama de overland conveyor, que você já acompanha o terreno, que não acompanha bem, né? Você tem que ter uma certa curva mínima de raio vertical, raio máximo mínimo, desculpe, é de 600 pés. Tanto que alguns pontos da primeira correia PB1, nós tivemos que levar esses pezinhos que tem, e para poder ela não levantar a correia. Esse sistema é um sistema bastante prático, porque é muito fácil de montar. Você pode ver que é o corte da terraplenagem, praticamente o subleito. Nós fizemos uma subbase compactada, e aí fomos colocando os dormentes de madeira. Havia uma equipe na frente montando os dormentes, tinha uma outra equipe que vinha montando o asfalto, os pezinhos aí, isso era muito rápido, e uma outra equipe montando as laterais, as cantoneiras laterais e os roletes. É bom lembrar que esse conjunto, todo esse transportador, nós tivemos que especificar o mais robusto possível, que era o CEMA-D, a classificação da Conveyor Manufacturing Equipment, que especifica para a mineração. Como nós tínhamos blocos de pedra de abaixo de 12 polegadas, com uma incidência de impacto muito alta, nos pontos de transferência nós tivemos que colocar uns impact beds para absorver os impactos, e os roletes e todo o conjunto de eixo eram tudo do mais robusto. O sistema eu quero dizer aos participantes aí que podem mandar perguntas para nós aqui, que Luiz, Carlos Guimarães e eu teremos o maior prazer de responder. Aqui dá para vocês verem, ó, um sistema aqui já estava mais ou menos avançado, o outro começando a ser montado, e essa ponte aqui que nós tínhamos previsto inicialmente para fazer a transposição dessas pequenas depressões com pontilhões de concreto, aqui nós utilizamos pontes do Exército, as chamadas Bailey Bridges, né? Que eram montadas muito rapidamente. Isso aqui é um quebra-cabeçazinho, vai montando aqui muito rapidamente, e vocês veem como a ponte fica esbelta. Não é ponte para passagem de tráfego, né? Só para passar a correia, que não é tão pesada assim. Então, a gente conseguia montar essas estruturas esbeltas aqui, cruzando, nesse caso aqui, é o leito do rio. Aqui também. E esse lado aqui, é interessante que essa ponte aqui, isso é um chassi de um vagão de trem. Exato. Um engenheiro americano lá me pegou na hora do almoço, vamos ali na sucata ferroviária. Eu não sabia o que eu ia fazer na sucata ferroviária, e trouxemos isso aqui, custou $3.000, muito mais barato do que qualquer ponte, né? O cliente aprovou que nós usássemos. Aliás, essa sucata de trem é muito comum de ser utilizada lá nos Estados Unidos, e assim a gente ia criando o trajeto de 10 quilômetros, né? Porque um sistema tinha 6 quilômetros, o outro tinha 4 quilômetros,
e lá iam as correias. Aqui também foi uma passagem inferior, feita com ármico, para vocês verem como tinha muita obra só para permitir a implantação das correias. Vamos passando aqui um outro Forte-Apache que eu calculei. Quer explicar aí, Carlos, mais ou menos aqui o que está acontecendo nesse local? Aí é o ponto de descarga, né? É o ponto de transferência final, que fazia uma classificação, e o sistema de carregamento dos caminhões. Era previsto silo, mas nós achamos mais prático fazer um estoque, aí uma pilha de estoque móvel, poder mover na altura, e uma correia de transferência para não ter paralisação, porque a correia transportadora é um sistema contínuo. Então, você tem que ter garantia da descarga e tem que ter garantia da carga. Os dois têm que ser contínuos. Se você coloca um silo lá na ponta, vai ser intermitente, você vai parar o sistema todo toda hora. Então, nós fizemos essa alternativa para fazer um ponto de descarga para carregar os caminhões independentes e também não parar quando o caminhão sair. Nós só tínhamos 7 caminhões, né, Carlos? Eu não me lembro exatamente. Mas eu acho que eram 6 ou 7. 7 777s somente numa obra desse tamanho aí. Aqui é o ponto de transferência, né? De um tramo retilíneo para outro tramo retilíneo. Aqui você tem a cabeça de uma correia se comunicando lá com a outra, já que a correia não consegue fazer essa curva assim tão fechada. E aqui está a cabine. Volta essa foto aí que eu vou fazer uma observação, que foi uma ideia que nós tivemos lá também. Esse material impervious é um material que necessita de uma plasticidade muito grande, a especificação do cliente era de até 20% de plasticidade, e que tinha que ter uma umidade mínima de 12% para ser colocado na pista. Então, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma linha de tubo de 8 polegadas, desde uma captação lá na Impervious, e em cada ponto de transferência, nós colocamos um sistema automático de irrigação do material. Eu eliminava a poeira e eu molhava a poeira. Funcionou maravilhoso. E chegava lá na barragem, pouquíssimas vezes a gente precisava ajustar a vazão. E na hora que a correia parava, ele parava de bombear também. Tinha uma válvula que a correia não tinha carga, baixava a válvula e parava a água. E aí, em cada ponto de transferência, a gente tinha um reservatório e todo o sistema de tubo e bomba, tudo instalado em cada ponto de transferência. Isso é uma outra solução que a gente deu e o cliente gostou bastante. Aí a cabine de controle. Aqui, eu vou passar a palavra para Luiz. Luiz, você quer explicar aqui o vertedouro? Opa, não é essa foto não, essa foto está errada. É essa aqui, vertedouro. Esse vertedouro é que eu falei que, inicialmente, quando, na fase, inclusive, de discussão da proposta, avaliação e tal, porque o pessoal do Corpo de Engenharia do Exército, eles são muito preparados, né? E vinham estudando essa obra há muitos anos. E eles tinham um questionamento de algumas coisas. Vejam como é íngreme, isso aí era um pico praticamente. Então, como tirar esse material aí e levar lá para baixo, tá certo? Então, na fase do estudo inicial da obra, nós imaginamos que nesse centro aqui nós faríamos um tubo vertical escavado, né? Um posto, vamos dizer, com uma correia transportadora, um shaft, né? Com uma correia transportadora lá embaixo, com um hopper, que lá nos Estados Unidos eles costumam chamar isso de glory hole, tá certo? E esse material, então, seria tirado para levar para a barragem. Mas no decorrer da obra, novas ideias foram surgindo, né? E o nosso colega Matuoka, não sei se ele está vendo aí a nossa apresentação, ele teve uma ideia muito boa de, ao invés de fazer isso, aproveitar a própria ombreira da barragem, né? Ao invés de fazer uma ombreira totalmente íngreme e plana, ele teve a ideia de fazer acessos para caminhões pela ombreira, né? Com isso, o material pôde sair direto daí para a obra sem precisar se fazer esse equipamento todo. E com isso também havia sido previsto lá na barragem fazer uma junta transversal inclinada, o que não é comum, mas é que pode ser feito, né? Em barragem de terra e de enrocamento.
Mas como o pessoal do Corps of Engineers estava muito assim, querendo ter mais detalhes disso, na época nós consultamos, nós levamos lá na obra o maior especialista de barragem lá nos Estados Unidos, não me lembro o nome dele, um senhor já, um professor já aposentado, mas muito conceituado lá, não sei se era Barry Cook, o nome é assim. E ele foi lá e aprovou, ele disse, não, pode fazer essa junta tranquilamente, não tem por que não fazer, desde que ela seja tratada como qualquer junta de barragem tem que ser tratada, né? Uma junta de construção. Então, isso foi aprovado e foi um ponto positivo para a empresa naquela fase, né? Porque deu uma credibilidade muito boa ao processo como um todo que foi... Ô, Luiz, como é que você poderia explicar aí a aceitação da engenharia americana pelo cliente, da engenharia brasileira pelo cliente americano, um cliente bastante rígido, né? O americano já é certinho, imagina militar americano. E a gente chegou lá, essa obra começou com 6 meses de atraso, né? Por causa da emissão da ordem de serviço que demorou. Nós mudamos o processo de desvio do rio, foi aquele sistema bolado por Jin Tianquin, colega engenheiro, e aos poucos nós fomos conquistando a confiança do cliente. Olha, o que eles fazem é o seguinte, eles são muito, assim, muito técnicos, né? E muito analistas das coisas. Então, você precisa demonstrar tudo. Quer dizer, você precisa, se você faz uma demonstração em que você, vamos dizer, tenha pé e tenha cabeça, vamos dizer assim, que tenha lógica e tenha segurança, eles fazem. Não tem essa questão de seja brasileiro ou americano, tá entendendo? Eu acho que, por exemplo, essas correias transportadoras, essas vazões todas, tiveram que ser demonstradas. Por quê? Porque cada uma delas tem um programa de velocidade definido, não pode ultrapassar um determinado, tem faixa de trabalho de velocidade, tem áreas de transporte por seção transversal e com essa velocidade você tem a vazão calculada, tá certo? Então, com a demanda necessária para a obra, você... Tem critério de poluição do ar, né, com poeira, essas coisas. Sim. Exato. Tudo isso tem que ser contornado, né? Porque é claro que todos eles têm poluição, a correia tem até muito menos, porque é tudo elétrico, né? Já o transporte por esses caminhões aí já emitem um maior número de gás, né? De gás carbônico, etc. E os caminhões também dão um impacto ambiental tremendo. Lá que tinha problema sério, até de florzinha, de rato, o impacto ambiental nos acessos que você tem que construir para o caminhão. É isso. Então, a correia é muito mais prático, você tem um acesso só. Além da segurança, você imagine 145, mais ou menos, operadores de caminhão circulando por esse lugar aí, por esses trechos toda a obra, qual é o risco de acidente? São caminhões de grande porte, né? Então, a correia transportadora substituiu a grande maioria disso. Nada, sem barulho, sem gente, sem poluição. Exatamente, foi um processo... Uma largura estreitinha e uma confiabilidade enorme. Aqui, Luiz, eu já não estava na obra nessa fase aqui. Você acompanhou o Carlos Guimarães também. Isso aqui é a tomada d'água, né? Eu também já tinha saído. Essa aqui é a tomada d'água, feita com forma deslizante ou trepante. Só para lembrar, viu, Aldo? O grau de confiança do Corps of Engineers na empresa foi tão grande que quando houve aquela guerra lá com Saddam Hussein, né, eles qualificaram a empresa, fizeram inclusive um contrato guarda-chuva, né, de torno de 500 milhões de dólares, para que a empresa atuasse com o Corps of Engineers lá junto ao Saddam Hussein, né, para poder fazer a parte de retaguarda da infraestrutura no Iraque, né? Então, isso demonstrou uma confiança e também no furacão Katrina, né? Porque depois, vocês se lembram que o Katrina arrasou praticamente vários bairros, né? Daquela região ali esqueci o nome agora, mas Nova Orleans. De Nova Orleans, New Orleans, Então, devastou bairros, né, inteiros, porque eles tinham os diques, né, que protegiam os bairros mais baixos,
e com essa grande chuva que teve lá, esses diques se romperam e invadiram a cidade e inundaram as casas até o teto. Tá certo? Então, isso foi obra do Corps of Engineers e a empresa foi lá contratada diretamente pelo Corps of Engineers para poder... Verdade. Lembrando também, Luiz, lembrando também que ao final dessa obra, a Odebrecht teve nota 10 lá nos critérios de qualidade e segurança do Corps of Engineers, né? Isso. Ó, tem uma pergunta aqui do colega Francisco Andriolo, grande consultor de concreto, Grande aí, Andriolo. Seven Oaks, perguntando o seguinte, um tema muito importante a ser citado é como o Corps of Engineers viu o desempenho da CBPO-CNO na execução dessa obra. E um fraternal abraço a Matuoka, caso esteja vendo. E ele pergunta também, não, aqui já é um outro colega, Andriolo, como a gente disse, a empresa ficou lá no topo dos critérios de avaliação, sendo que essa obra terminou um pouco antes do prazo, porque ela era para terminar num determinado dia e começou 6 meses depois, e terminou naquele mesmo dia, ou seja, nós conseguimos tirar 6 meses de duração da obra. Aqui um colega pergunta, as correias foram reaproveitadas, Carlos Guimarães? Só o PB1A e 1B, que são as de 60 polegadas, nós compramos de uma mina de ouro em Nevada, os componentes, e fizemos a engenharia de caderneta de bolsa, né? Ao vivo, no campo. Então, mas essas outras foram novas, compradas que na época era o maior fabricante de correia transportadora dos Estados Unidos, Continental Conveyor do Alabama. Certo. Essa pergunta quem fez foi João Otávio Campos. O colega Arthur Teixeira Askins pergunta qual era a distância da área de empréstimo. Eu vou responder porque a gente já disse, eram 2 áreas de empréstimo, de material permeável e de argila. Uma era 6 quilômetros de distância, a outra estava a 4. Então, no total, essas correias... A quantidade de correia era um pouquinho maior, viu? Porque ela fazia... eram 12 quilômetros. A correia do Impérios tinha quase 21 mil pés, que vai dar 7 quilômetros alguma coisa, e a correia do Pévios tinha 6,22 quilômetros, mais ou menos, do Pévios. Exato. As duas, os dois conjuntos juntos. 12 quilômetros de 12 quilômetros. Tem uma pergunta aqui de William Shakespeare. Só para lembrar, durante o período da obra, nós ganhamos a primeira vez que a Odebrecht ganhou o prêmio da ENR sobre a ideia da utilização de correia transportadora e o britador semi-imóvel. Isso a gente foi para receber o prêmio em Las Vegas. Exato. A ENR, a Engineering News Record, é a principal revista de construção lá dos Estados Unidos. Tem uma pergunta aqui de William Shakespeare, o nome é esse mesmo. Gostaria de saber se houve algum problema na logística de armazenagem de materiais. Essa obra teve um detalhe que era muito interessante. Da oficina mecânica, nós acessávamos diretamente o estoque da Caterpillar para carregadeira, escavadeira, rolo, caminhões fora de estrada. A gente conseguia pedir diretamente lá do distribuidor. Era muito fácil fazer essa parte aí. Mas na questão de armazenagem e de materiais, você tem alguma coisa a dizer, Carlos? Não tivemos grandes problemas, não. Pois é, porque não tinha muita compra de material, né? Como a gente estava dentro da cidade, praticamente dentro da cidade de Los Angeles, e todos os provedores que nós tínhamos, os grandes fornecedores, Caterpillar, Continental Conveyor, Goodyear, eles estavam ali junto e tinham seus próprios estoques, a gente teve que montar uma logística só daquilo que era emergência. Ou seja, corta uma correia, eu tenho que ter um pedaço aqui dentro da obra que emende. Na hora que a gente comprou, fechamos a compra desses sistemas de correia transportadora, tivemos que fazer um planejamento muito grande pela quantidade de materiais que ia chegar. Então, fizemos uma área de entrada da obra, ali perto do Pévios, fizemos um planejamento de como estocar e a sequência. Isso foi feito junto com o fabricante das correias e não tivemos maiores problemas.
não era um problema material para a gente. Também, na verdade, é um elogio do colega Luiz Edmundo Campos, o Luizão, mandando um abraço para todos também, o nosso querido Ângelo Vale, aqui. Tem mais uma pergunta aqui, que eu vou fazer para Carlos Guimarães. Olha Carlos Guimarães aí na época. Esse aqui sou eu. Vou catar essa foto. Gostei do meu penteado aqui. E aqui era o nobre Carlos Guimarães aí na época. Carlos, qual é a grande diferença entre trabalhar nos Estados Unidos e trabalhar no Brasil? Eu vou lhe dar um exemplo bem real que houve aí, você vê no Tox, que eu estava fazendo uma montagem do feeder brake lá na entrada do Impervious, e aí eu pedi para não era bem um encarregado, era um líder de equipe que estava trabalhando comigo, ele fazer uma mudança lá no percurso. Mas não dá para ser feito não, doutor. Mas vocês colocaram o homem na Lua e não conseguem fazer um negócio mas nós planejamos 10 anos antes. Então, a outra grande diferença que tem da administração é que é extremamente especializado e é tudo sindicato. Então, você não pode fazer teste de ninguém, você não pode dizer, eu quero um mecânico, vou fazer uma prova, não pode. Você pede ao sindicato um mecânico, o mecânico vem, você tem 10 dias para avaliar se o cara é bom ou ruim. Se o cara for bom, fica, você só pode ser demitir por layoff. E a gente não tinha essa cultura de trabalhar com sindicatos, trabalhar que eu não podia promover ninguém. Tivemos problema também de pegar um ajudante e colocar para tomar conta da máquina, aí colocaram a gente na justiça, porque eu estava promovendo um servente para ser operador, que era de um sindicato para outro, era um rolo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Isso a gente não tinha cultura, demoramos um pouco para aprender, mas conseguimos, né? Conseguimos, e realmente foi um sucesso a obra. Ô, Carlos, lembre também a questão do turno de trabalho, por exemplo, o operário, se chovesse, por exemplo, e você não conseguisse fazer o serviço, o pessoal ia embora, não é isso? Mas exato, você pode ligar e dizer, não venha amanhã. Agora, se ele chegar, você tem que pagar no mínimo 2 horas. Exato. E ele trabalhava também num sistema que ele chama Rolling 14. Eles trabalhavam 10 horas, 4 dias seguidos. Isso gerava um certo problema. Na época, estava tendo uma construção grande também da Atkinson, que era uma barragem semelhante. E aí tinha uns caras que davam noite e trabalhavam nas 2 obras. Esse negócio de vínculo trabalhista, com carteira assinada. Então, o cara se matava de trabalhar, porque ele trabalhava 4 dias com a gente, 10 horas por dia, e saía, se picava para outra obra e trabalhava 4 dias. E aí conseguiu até fazer um acordo com a Atkinson para coincidir os horários, que era bom para eles e bom para a gente. Certo. Tem uma pergunta capciosa aqui para você, Carlos, de Adriano Jacobino, perguntando se existia alguma coisa pequena aí que produzia muito, algum britador pequeno que produzia muito. Eu estava lá, diga a ele que eu estava lá. Tem uma outra pergunta aqui também, se o sistema de correias exigia muita manutenção. Uma pergunta de Alfonso Gonçalves. Não. Os pontos de transferência que no início deu problema para a gente, principalmente no material impermeável, esse vermelhinho aí. Porque como ele já vinha com uma certa umidade, a gente acrescentava umidade por ter uma plasticidade muito alta, ele pegava muito nas paredes do chute. E aí nós chegamos a uma solução, instalamos Teflon, não funcionou, e aí, por fim, nós descobrimos um fornecedor lá no meio dos Estados Unidos, ele fazia um sistema de borracha, tipo umas câmaras de ar, só que era quadrado, parecia uma manta de borracha, que aí enchia e ele vibrava, aí soltava o material todo, e era automático, com ar comprimido. E aí resolveu o problema. E roletes e não era muito grande. A manutenção maior era lá no britador primário. No britador primário, todo mundo que trabalha com obra sabe que britagem primária é dor de cabeça. Aqui, para vocês terem uma ideia do tamanho, da altura, isso aqui, essa tomada d'água, é um prédio de 10 andares, isso aqui. Aqui é para vocês terem uma ideia do tamanho
desse maciço. E tem uma pergunta sobre técnicas de planejamento que foram utilizadas na barragem. Bom, essa barragem, o planejamento era feito no primavera, o cliente exigia, junto com a medição, o cronograma atualizado e um relatório explicando sobre caminho crítico, sobre consumo de folga, sobre o prazo. E o que é muito importante é que toda vez que ia se começar ou uma nova frente ou um novo serviço, era necessário apresentar aquilo que se chama de submittal, ou seja, era um relatório explicando como a construtora iria atacar ou essa frente ou esse serviço, de onde o material viria, por que rota de serviço, quais eram as categorias profissionais, como seria a questão de segurança do trabalho. Ou seja, havia um envolvimento mais forte, mais presente do cliente no planejamento do que a gente vê aqui no Brasil. Você concorda, Luiz? Concordo. Inclusive, viu, Aldo, o edital da obra, ele resumia muitos estudos, né, de compactação desse material, de granulometria adaptada à compactação, inclusive dos equipamentos mais adequados para isso. E eles vinham estudando, como eu falei, eles vinham estudando a obra mais de 17 anos que eles vinham estudando essa obra. E é comum lá nos Estados Unidos isso. Por quê? Porque o construtor, inclusive, tem que apresentar uma garantia contratual, né, para o performance bond, que eles chamam, né, da obra. Uhum. E isso faz com que as próprias seguradoras exijam também dos clientes, né, que sejam mais rigorosos com esses estudos, né? Então, todo o plano de compactação da obra, do impervious, do pervious, eles já tinham feito isso aí, com modelo local mesmo, em outras áreas, coletavam faixas de materiais e definiam as faixas, né? Mesmo assim, em alguns casos, isso gerou até um claim a nosso favor, porque algumas faixas que estavam especificadas na época dos estudos não corresponderam na prática o que aconteceu, porque, claro, isso varia, né, de acordo com o tipo de material, etc. Exatamente. Por causa disso, nós tivemos que substituir, retirar o material para compactar de novo. Você veja que coisa, né? Você tinha que retirar o material, compactar de novo, né, para atender a granulometria e substituir por outro, às vezes, né? E atendendo também o grau de compactação do material, tá entendendo? Então, isso era um rigorismo muito grande, porque quando ia para a obra, tinha que ser cumprido aquilo, né? Apesar de você olhar também tecnicamente não passava, mas era uma exigência de especificação, né? Isso gerou... E uma coisa que me surpreendeu também, Luiz, foi que no começo foi muito difícil para a construtora Norberto Odebrecht conseguir o seguro para uma obra de 200 milhões de dólares. Mas depois, tendo feito essa obra, a Odebrecht marcou um ponto fortíssimo aí internacionalmente. Essa obra era a maior obra do Corps of Engineers, era uma das maiores, acho que era a maior obra pública dos Estados Unidos na época, uma obra enorme, veja vocês aqui nas inúmeras fotos, e estávamos lá, nós todos, e nos orgulhamos de a construtora ter terminado a obra no prazo e a gente ter também colocado essa obra no nosso currículo, assim como no nosso coração. Essa pergunta do planejamento foi feita pelo colega Loami Cabral. O colega Fernando Feu, que inclusive ajudou a gente a divulgar essa palestra, pergunta aqui, Luiz Roberto, se seu livro considera os aspectos técnicos desta grande obra. Considera os principais, né? Porque como o livro ele é mais amplo e ele objetiva pegar uma quantidade mais ampla de obras, por exemplo, lá tem dados sobre emissário, né? E pontes, né? Pontes empurradas, pontes estaiadas, etc. Então, tem dados também sobre a barragem Sevenoaks, inclusive esse fluxograma aí de Sevenoaks, né? Agora, um colega perguntou se tinha cortina de injeção. Tinha, naquela cava de fundação, deixa eu chegar aqui,
lá na cava de fundação tinha, aqui, exato, tinha uma cortina de injeção de cimento aqui na fundação. Como era feito o controle tecnológico? Nós tínhamos laboratório de solos na obra e o cliente também fazia, através da Black & Veatch, um laboratório conhecido lá dos Estados Unidos, também fazia a parte de controle tecnológico. Quantos brasileiros havia no canteiro? Uma pergunta de Sérgio Lima. Eu imagino que uns 15 no máximo, né, Carlos? Eu acho que não chegará nem a 15, viu? Fez uns 12. Tem uma pergunta aqui de Roberto Senna, todo mundo conhece aí, colega da obra dessa época. Qual foi o principal desafio na construção da barragem? Eu vou responder pelo que eu fiz. O meu maior desafio, aí sou eu, na minha função lá, foi encontrar o traçado que eu fiz com o colega que está assistindo aqui, José Nilo, de encontrar qual o melhor traçado para sair de lá da jazida e chegar até a Praça da Barragem, porque a gente tinha que levar em consideração a extensão de correia, o número de vezes que a correia transpunha o rio e outros obstáculos, que tinha que fazer ponte, e a limitação de rampa das correias. No seu caso aí, qual foi o seu maior desafio, Carlos? Em termos técnicos, em termos de execução, não foi nada fácil, mas não teve um desafio tão grande. O grande problema que a gente enfrentou foi a falta de conhecimento que nós tínhamos das regras dos Estados Unidos. Um outro exemplo, uma correia transportadora que a gente estava acostumado a montar britadores astecas e outros em tudo que é lugar do mundo, nos Estados Unidos, no caso da planta, ela tinha que ter crossover, ela tinha que ter todas as partes móveis cobertas com tela que não passasse um dedo, e nada disso a gente especificou quando a gente estava comprando. E aí tivemos que mudar o preço, obviamente, que mudava. E o trabalho para fazer a montagem também foi muito grande, porque tem esse nível de detalhe que a gente tinha, não tinha nem como dimensionar o pessoal. Então, o maior problema foi a falta de conhecimento da forma de construir nos Estados Unidos e das normas. Exatamente. Essa pergunta aqui foi feita por Carlos Alberto Assis, a do controle tecnológico José Wilson, e essa pergunta aqui também é para Carlos Guimarães: qual é a maior rampa que a correia podia subir? Bruno, essa era 17%. 17%. Eu não me lembrava, eu achava que era 25%, é 17%, né? 17%. E com relação ao clima e chuva e ao funcionamento das correias transportadoras. Bom, quando estava muito quente, nós fazemos a correção da umidade através de um chuveirinho. Carlos já explicou isso aí. E na época de chuva, Carlos? Praticamente não chove na Califórnia. Exatamente. Que eu me lembro, não me lembro nem a chuva, não. Teve frio pesado, neve, mas também eu não vejo nenhum problema, porque o material impervious, ele tinha, a umidade ajudava. E o material pervious, pelo próprio nome, batesse água, ele escorria. Então, não me lembro de nenhum problema, não. Beleza. E tem uma pergunta aqui tem uma pergunta de Cristóvão França sobre quantas pessoas estavam envolvidas. Se eu não me engano, essa obra tinha 200 pessoas, não é isso, cara? Chegamos a um pico, acho que 250. Exato. Você vê, um mundão de obra desse aí tinha 250 pessoas. Veja quanta gente a correia elimina. Né? Não, no sistema de correia e na permanente processing plant, e na planta de processamento, e com o track dumper lá, eu acho que nós tínhamos em torno de 20 pessoas por turno. Exato. Tem uma pergunta de William Moura aqui sobre a Odebrecht teve lucro satisfatório nessa magnífica obra. Bom, essa parte aqui a gente não está autorizado, né? Porque já saímos da construtora, os três, embora continuemos aí como consultores, mas essa parte aí a gente não está autorizado aqui. Mas é uma obra aí, como
como outras aí, da construtora. Uma pergunta aqui de Ivana Barreto: qual é o tipo de solo predominante nesta região? Aqui nós estávamos na calha de um rio, era um solo aluvionar, com muito seixo rolado, matacões esféricos. Quer complementar, Luiz? A montante era uma rocha metamórfica, né? E algumas também vulcânicas, né? E a argila era uma jazida de material, realmente uma argila com alguns seixos no meio dela, que tiveram que ser britados, como você já citou, né? Então, basicamente isso. Era eu voltei aqui para essa tela para todos verem o arranjo, né? Daqui saiu o material argiloso, daqui o material granular, as correias vindo, e aqui, em perspectiva, a barragem. Bom, gente, a gente já passou do horário aqui. Eu tenho ainda outros colegas que trabalharam conosco, que estão participando aqui, assistindo, como Mauro da Zé e Gustavo da Mota. Também trabalharam os dois lá. José Nilo. E são muitos aí, e dá uma saudade danada, né? Já faz mais de 20 anos que estivemos nessa obra aí. Eu ainda conseguia tirar o cabelo da testa aqui. Deixa eu ir lá para o slide final, para vocês verem lá. Eu não tinha nenhuma foto de Luiz aqui dessa época, tinha só minha e de Carlos. Então, com essas reminiscências aqui, com essa foto aí, Carlos até tem uma passagem curiosa, que ele fez uma aposta com o pessoal dele, que ele iria dançar chachado em cima de um britador, não era, Carlos? Não, foi da Correia do Pérvios, do terminal de cabeça lá da Correia do Pérvios. No dia que eu dei partida nela, eu realmente dancei o chachado. Exatamente. Nesse dia tinha um general do Exército Americano fazendo uma inspeção na obra e presenciou Carlos Guimarães dançando chachado em cima da correia lá. E ele perguntou: oh my God, what is this? E aí tiveram que justificar de alguma maneira lá. Eu não sei nem qual foi a justificativa que deram. Mas isso aconteceu aí. Não foi, Carlos? Exato. Eu gostaria de chamar a atenção tivemos também. Aqui muitas perguntas, eu saí triando aqui. Eu queria agradecer a Oficina de Textos pela oportunidade da gente mostrar essa obra tão impactante, né? No mercado americano, na Odebrecht e nas nossas vidas aqui como engenheiros. Então, para considerações finais, vá você primeiro, Carlos Guimarães, e depois Luiz Roberto. Aldo, eu não sei se como é que está aí. As perguntas que foram direcionadas que a gente não pôde responder, ela pode ser direcionada para nosso e-mail que a gente responde. Beleza, tá certo. Ou no convite tem o nosso e-mail, né? Não, eles não receberam, não. Não. Ok, eu posso enviar para eles o e-mail de vocês, tá bom? Tá, ótimo. Vocês mandam para ele. E Luiz, suas palavras finais, por favor. Queria só chamar a atenção a questão da cultura, né? Como falamos previamente. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você tem um direito a alguma coisa, por exemplo, você vê, eu falei até que a empresa teve alguns claims lá, algumas reivindicações que foram justas e que o Corps of Engineers pagou por isso, tá certo? Então, mas isso foi levado à corte, nós defendemos lá na corte, lá em Los Angeles, tá certo? E eles têm realmente, os juízes deles são muito bem preparados em engenharia, porque lá os juízes que cuidam dessa parte de claim de obra, eles também são obrigados a fazer curso de engenharia. Então, aqueles termos técnicos de engenharia, eles conhecem muito bem, eles falam como engenheiro para você, tá certo? E aí você tem toda uma documentação preparada e tem os inquéritos que são feitos normalmente com os advogados, não só da empresa, como os advogados do Corps of Engineers, mas não é nada que fique ressentimento assim de dizer que a empresa botou o Corps of Engineers na justiça, nada disso, pelo contrário, tá certo? Eles querem até que faça isso para que haja uma transparência legal, tá certo? E não dê aquela transparência, aquela aparência, né, que a empresa está fazendo algum conluio com o cliente ali da obra, tá certo? Então, e é muito rápido a decisão, quer dizer, as perguntas, primeiro é feita uma pergunta formal, cada um na obra,
um inquérito formal. Depois, lá na Corte de Los Angeles, nós fizemos também, cada um teve que fazer a sua deposição, né, na presença dos juízes e dos advogados, tanto de um lado quanto do outro. Coisa que hoje, aqui no Brasil, por exemplo, nós não temos essa cultura, tá certo? Então, isso foi muito bom, e apesar disso tudo, a empresa goza de um conceito muito grande com o Corps of Engineers, né? Tanto que eles, depois disso, facultaram essas outras obras, como eu falei, né? Tanto do Katrina, lá em Nova Orleans, na região de Nova Orleans, né? Como também do Iraque. Também chamaram a gente no desastre do terremoto do Haiti. Isso, entendeu? Exato. Então, é isso aí. Eu queria agradecer. E só uma informação aqui para Luiz Roberto e Carlos Guimarães. Esse nosso webinar aqui tem um limite de pessoas. A gente conseguiu encher aí a sala e temos o público lotando aqui a nossa audiência até agora, o final do webinar, o que mostra que foi muito interessante, que foi ilustrativo, mostra um pouco do nosso trabalho, o trabalho da construtora Norberto Odebrecht e da engenharia brasileira em geral, que nos orgulha tanto. A gente está num período aí de reinventar a engenharia brasileira, né? E a gente precisa fazer esse tipo de webinar e trazer aqui, até como fonte de inspiração para jovens engenheiros, essa nossa experiência e esses casos que nós vivemos. Se vocês quiserem algum webinar sobre alguma outra obra, principalmente da construtora Norberto Odebrecht, que é mais fácil aqui, porque Luiz Roberto participou delas todas, Carlos Guimarães de um bom punhado delas, vocês informam a Maitê, a oficina de texto, ou a mim mesmo, e a gente volta com outras obras e com outros temas. No mais, eu queria agradecer, muito obrigado a Maitê, obrigado a Emanuela, obrigado a Fernando Feu, que ajudou aqui na divulgação também, e principalmente aos colegas Luiz Roberto Chagas e o ilustre Carlos Guimarães. Coincidentemente, estamos os três em Salvador, né? Aham. Estamos um perto do outro. Exatamente. Beleza. Obrigado, gente. Um grande abraço, boa tarde a todos, saúde e sucesso.